Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Genealogia e Genética em Foco. Hoje nós vamos falar sobre o tempo da genealogia. Você já conhece o Mundo DNA? O Mundo DNA é um laboratório digital especializado em análises genéticas de ancestralidade, busca parental, saúde e compatibilidade farmacológica. Você que já fez algum teste de DNA para ancestralidade, pode baixar os seus dados da empresa onde testou e fazer upload na plataforma do Mundo DNA para conhecer o seu DNA muito mais a fundo. O seu teste de DNA não é completo sem a análise do Mundo DNA. Saiba mais em mundodna.com.br, uma empresa parceira do canal Genealogia e Genética em Foco. Então você acabou de chegar na genealogia ou já faz algum tempo que pesquisa, mas tem dúvidas com relação a quanto tempo leva para fazer uma pesquisa genealógica. O que precisa para uma pesquisa genealógica, eu já falei aqui em vários vídeos onde eu falei sobre a complexidade da genealogia e o preço do conhecimento. Esses vídeos são complementares a esse que eu vou falar hoje, mas hoje eu vou falar especificamente do tempo, o tempo da genealogia. Qual o tempo específico para que a gente evolua numa ancestralidade, numa linha de ancestralidade? Para que você saiba exatamente o quão duro é o trabalho de um genealogista, de um pesquisador, ou mesmo de uma pessoa que está pesquisando a sua família de forma independente. Porque muitas vezes eu vejo pessoas achando que genealogia é algo simples que se faz do dia para a noite, como um macarrão instantâneo, em 5 minutos já está pronto. E não é assim. Genealogia, se for rápido demais, de uma às duas. Ou ela está errada, por falta de fontes, equivocada, digamos assim, ou alguém trabalhou duramente numa árvore compartilhada, como num site Family Search, por exemplo, colocando fontes, e aí sim você encontrou ali tudo pronto num clique. Aí tudo bem. Mas se foi rápido, de duas umas. Ou uma pessoa trabalhou em cima dessa genealogia e você só se beneficiou disso, achando o seu ancestral correlatado com este indivíduo que fez a pesquisa dura, que fez a busca documental e que catalogou fonte por fonte e colocou a árvore muito bem feita numa plataforma como o Family Search. Ou outra é uma árvore sem fontes nenhuma, sem comprovação nenhuma, onde filhos nascem antes dos pais, onde avós nascem depois dos netos e está toda fora do contexto cronológico e local. Onde o indivíduo nasceu num lugar que não tem conexão nenhuma com a genealogia daquela família e assim por diante. E só olhar, a gente sabe. E daí muitas vezes você pensa, bom, vou contratar o serviço de um genealogista. Para você contratar o serviço de um genealogista, você tem que colaborar com ele. Você tem que inicialmente buscar conhecer a sua família. O genealogista não é adivinho. Nós não trabalhamos com adivinhação. Nós não conseguimos adivinhar quem é a sua família, qual é a sua origem, quem são os seus antepassados. Um genealogista precisa de informações da sua fonte base. Qual é a fonte do genealogista no início de uma pesquisa? A própria família que tem interesse. Então é importante que você passe tudo que você conhece, todas as documentações que você conhece. A comunicação é a coisa mais importante no processo da genealogia. Seja se você vai trabalhar sozinho e vai buscar informações, indo atrás dessas informações em cartórios, em paróquias, onde você vai procurar, não importa, você vai precisar falar e você vai precisar expressar o que você precisa, ou se você vai contratar o serviço de um genealogista, você vai precisar falar o que você precisa, determinar a partir de onde ele vai andar e o que você quer e o que você sabe, principalmente. Não só de fonte base sólida de documentos, mas o que você sabe dos mais velhos da família, quais informações você sabe. Isso tudo vai influenciar no tempo da genealogia. Isso vai influenciar
em como você vai avançar nessa genealogia. Não existe milagre em genealogia. Não há possibilidade alguma de você fazer milagre sem saber informações genealógicas base, sejam elas documentais ou de história dos mais velhos da família, que são sim importantes. Eu já falei aqui em outros vídeos, como na complexidade da genealogia, que as informações são importantes. E a importância de fazer a genealogia é essa, é saber informações dos mais velhos. Foi assim que eu comecei a minha, por exemplo. A minha genealogia, ela começa basicamente com um relato de avós. Era isso. E a partir do relato dos avós eu cheguei em documentos. E a partir dos documentos eu cheguei em locais. E a partir dos locais eu cheguei em origens. E confirmei essas origens porque meus avós já sabiam as suas origens. E não digo nem confirmar o que eles falaram, porque não tinha por que ter dúvida, mas sim ter algo palpável na mão e poder realmente enxergar a ancestralidade de forma bem exata. Saber nomes, sobrenomes, saber exatamente locais, histórias, inclusive, e depois disso, inclusive fotografias, imagens e muita vida. Mas isso levou anos. Isso não levou um mês, 10 dias. Eu levei uma média para começar a ter sucesso nas minhas pesquisas de genealogia, começar realmente a ver algo palpável, descobrir antepassados-chave entre 10 a 20 anos. Foram mais de 10 anos de trabalho duro, muitas vezes batendo numa porta que às vezes parecia que não iria se abrir, num antepassado que parecia que era antepassado ponto final, mas que num momento de persistência e de luta eu consegui avançar, consegui encontrar o antepassado num registro de batismo, de casamento, de óbito, num registro dele onde eu consigo avançar nesse documento, e este documento vai me dar potencial para que eu avance mais 1, 2, 3, 4, 5 gerações e adiante. A genealogia, ela não é simples. O meu sobrenome, que vocês sabem, é Melo. Eu levei 22 anos para conseguir realmente desvendar o laço principal da origem dele. 22 anos não é 22 minutos, nem 22 meses, nem 22 dias. Foram 2 décadas trabalhando de forma séria, objetiva, ouvindo várias vezes o meu avô materno, falando da origem dele, falando de onde vieram os Melo, conhecendo e tentando rastrear esses antepassados, e mesmo assim levei 22 anos. Qualquer pessoa muitas vezes iria desistir. Eu não ultrapassava o trisavô de sobrenome Melo. E depois de 22 anos eu cheguei até o século XVI nessa linhagem. Isso é fantástico. Isso é o esforço da genealogia. E qual o tempo da genealogia? O tempo da genealogia é o tempo a que você se dedica a ela e ao tempo que ela está para aparecer para você. No momento certo, com esforço e trabalho coletivo ou individual. Você decide se você quer pesquisar a sua família. A genealogia vai te mostrar suas origens mais antigas a partir do seu trabalho e da sua persistência. Mas, de volta, de novo, não existe milagre em genealogia. Você não vai encontrar do dia para a noite uma informação importante e relevante da sua ancestralidade de forma fácil. E se encontrar, ou está errada, ou alguém trabalhou por meses, anos por isso, e você se beneficiou disso e deve agradecer essa pessoa por ter trabalhado em cima da tua linha e ter encontrado então a sua história,
que é comum a dela, e daí por isso você conseguiu avançar rapidamente. Fora isso, é muita leitura, é muito trabalho. Você sabe o que é pegar um livro de batismo ou de casamento antigo, com 5.000 páginas, lá do século XVIII, XVI, e ter que olhar página por página, ter que procurar em regiões amplas, porque você não sabe exatamente a cidade da onde vem o seu ancestral. Você tem ideia o que é isso? Então, se não tem, comece a trabalhar para ter ideia o que é a pesquisa genealógica de fato e conhecer ela como ela deve ser feita. Genealogia não é brinquedo. Genealogia não é fácil. Genealogia não é rápida. Genealogia não é macarrão instantâneo. Não se faz em 5 minutos. Essa é a fala de hoje com relação a um assunto tão importante, a qual esse canal leva de forma séria e traz a realidade para vocês da pesquisa genealógica. Genealogia é um trabalho que exige disciplina. Disciplina é essa que vai te trazer frutos, mas o tempo, eu não posso dizer qual vai ser. Vai depender do que está disposto a ser. Está disposto a ser pela facilidade em achar documentos, está disposto a ser pela existência dos documentos ou não, pois infelizmente nem todas as linhagens estão completas, nem todos os documentos se mantiveram com o tempo, muita coisa se perdeu, durante o tempo, os séculos, os anos, por má condição, por incêndios, por alagamentos, por perdas totais de documentação que acontecem. Então nem todas as linhas a gente consegue documentar de forma perfeita exatamente porque tem esse fator. Muitas vezes não se sabe porque também a origem do indivíduo ficou lá escondida atrás de documentos onde o nome que a gente tem não é o nome exato do antepassado e daí por isso não se chega a lugar nenhum. Então aí eu dei exemplo de alguns fatores que podem interferir no resultado da sua busca genealógica. Sendo assim, uma genealogia, ela tem que ser trabalhada, ela tem que ser estudada, ela tem que ser buscada, mas assim, com o pé no chão e sabendo que podemos sim chegar a algum lugar, como podemos não conseguir alcançar nada. É importante saber isso. Pessoal, o vídeo de hoje foi exatamente para trazer para vocês um pouco de informações sobre o tempo da genealogia, ao qual a gente nunca pode dizer exatamente qual vai ser. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Eu agradeço a atenção e até a próxima.